Irmãos, boa noite. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Vamos falar de um salmo que tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Porém, antes de lermos as Escrituras, nós vamos ouvir uma pessoa que é nossa irmã e hoje está em nossa igreja. E isso tem alguns anos que ela cantou esse hino, mas um hino muito bonito. O título dele é Manhã. Vamos ouvir nesse momento este cântico. Lindo, né, irmãos? O cântico. Muito bonito. Hoje, irmãos, nós vamos trabalhar, como diz, com o Salmo 142. E eu gostaria de pedir muito a sua atenção. Abra sua Bíblia neste Salmo e vamos acompanhando, que nós vamos trabalhar com todo este Salmo 142. E vamos, nesse instante, ler este texto, Salmo de número 142. É um salmo didático. Ele é chamado de masquil em função disso. Assim, ele faz conjunto com Salmos 32 e Salmos 78. É chamado também Salmos de lamentação. Ele também é um salmo de oração, juntamente com outros, como 17, 86, 90. Ele é o par do Salmo 142, que é um salmo que foi escrito num período, há cerca de um período em que Davi esteve numa caverna e também sob perseguição de Saul. Assim nós temos o 34, 57, 59 e 63 que falam do mesmo assunto. Vamos ler então este Salmo 142. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Que Deus nos edifique e que Deus nos alimente através desse texto das Escrituras. Neste texto, irmãos, Davi, ele mostra algo que é muito comum na minha vida e na sua vida, que são os altos e baixos. Todos nós temos altos e baixos. Se sua vida não tem altos e baixos, é porque você morreu. Porque todos nós estamos sujeitos a altos e baixos. Às vezes, tem dia que se acorda muito alegre e tem dia que se acorda mais triste.
ou circunstâncias da sua vida, coisas que acontecem no seu dia a dia. E o Salmo 142, ele trabalha exatamente com isso. E ele fala da vida de Davi. Davi era um filho de Jessé, o filho mais novo de 7 irmãos e 2 irmãs. E Davi, ele, a certa altura da sua vida, ele estava no lugar certo e na hora certa, quando ele enfrenta um gigante de cerca de 3 metros de altura, tinha uma armadura que só ela pesava 57 quilos. E ele, com uma funda e uma pedra, ele derrota esse gigante. Quando ele derrota esse gigante, todo o reino ficou sabendo desse fato. E o reino começa a celebrar esse momento. E eles começaram a cantar: ora, Saul, que era o rei, feriu os seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Mas Saul ficou desgostoso com isso. Ele ficou indignado com essa situação. E aquela fama de Davi acabou apagando um pouco a estrela do rei Saul. E ele não gostou daquilo. E ele começa a perseguir Davi. E ele, a certa altura, queria tirar a própria vida de Davi. E Davi se tornou um fugitivo dentro do próprio reino. Esse salmo nos mostra alguns aspectos, irmãos. Por exemplo, ele nos mostra que todo homem está sujeito à angústia. O que nós chamamos de angústia? Estreiteza no espaço, sofrimento, carência, inquietude, tribulação. É como se você sentisse apertado na sua vida. Este salmo também, ele nos mostra que todo homem deve queixar a Deus as suas angústias. Se nós temos angústias, nós devemos apresentá-las a Deus e queixar-nos a Ele. O texto não diz que é proibido você queixar a Deus. O texto não fala que você não deve queixar, reclamar das circunstâncias que você está vivendo a Deus. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se está doendo, você deve dizer a Deus: Senhor, está doendo, a situação está complicada, está difícil, o problema está muito pesado para mim. Portanto, o salmista mostra que nós devemos expor a Deus, queixar a Deus e devemos clamar a Ele o socorro, a proteção, o livramento. No Salmo 142, logo no verso 1, ele diz que ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Esse termo clamo vem do hebraico zaak, que é choro, lamento. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo perante Ele a minha queixa. Esse termo, queixa, é a expressão de uma dor, de um sofrimento, algo que você está sentindo no seu coração. Perante Ele derramo a minha queixa, à sua presença exponho a minha tribulação. Tribulação é tsará, que significa aperto, problema, aflição. É um lugar muito pequeno, é como se você não tivesse cabendo ali onde você está. Mas esse salmo, irmãos, nos chama a atenção para uma coisa: todo homem deve queixar-se a Deus, mas nunca queixar-se de Deus. Quando nós queixamos de Deus, se torna murmuração. E a Bíblia proíbe murmurarmos contra Deus, reclamar e queixar-se de Deus. Nós devemos sempre queixar-nos a Deus, levar a Ele as nossas angústias, mas não queixar-nos dele. É o que as Escrituras nos mostram de um modo especial neste salmo. Por exemplo, Davi expõe a Deus as tribulações internas, coisa que ele tinha por dentro. Veja só a primeira parte do verso 3, ele diz assim: quando dentro de mim esmorece o espírito, conheces a minha vereda. Ele estava dizendo que dentro dele, o espírito dele estava esmorecido, desanimado. E se ele estava dizendo que era dentro dele, significa que são tribulações internas, tribulações de Davi com ele mesmo. O texto também nos mostra que Davi expõe a Deus as tribulações externas. E nós vemos na parte B do versículo 3 que diz: no caminho em que ando, me ocultam armadilhas. Se é no caminho que ando, está fora de mim e não dentro de mim. O verso 4 diz: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Olhar à direita significa olhar para fora de si,
Portanto, ele fala de tribulações que ele tinha fora dele, circunstâncias externas que perturbavam seu coração, perturbavam a sua alma. Observe o verso 4, quando ele diz assim: nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Ele está dizendo que tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto geográfico, ele sempre estava correndo risco e passando problemas. Ele tinha problemas em relação a pessoas e tinha problemas em relação a lugares. Veja que a situação dele é uma situação muito complicada. Davi clama ao Senhor socorro nestas tribulações. Versos 5 e 6, ele fala: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes, atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco, livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Davi clama pela liberdade, irmãos. Veja, ele fala de tribulações que encarceravam a sua alma. O texto, no verso 7, diz assim: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Portanto, irmãos, em resumo, o Salmo, ele expõe a queixa de Davi. Davi expõe a Deus a sua queixa em relação a tribulações internas e tribulações externas. E a segunda coisa que Davi faz é que Davi clama ao Senhor. E ele clama: Senhor, livra a minha alma do cárcere. E esse, irmãos, é o principal clamor de Davi. Livra, Senhor, livra minha alma do cárcere. Quais os sentimentos que uma alma tem quando ela está no cárcere? É fato, irmãos, que há muitas pessoas que não estão por detrás das grades, fisicamente falando, mas a sua alma se encontra no cárcere. Ela está presa em circunstâncias, em situações, diante de angústias, de medos da sua vida. E esse salmo nos fala exatamente sobre isso. Ele nos fala dos sentimentos que uma alma tem no cárcere. É os sentimentos que Davi teve. E aqui ele nos revela no texto que lemos. E vamos trabalhar primeiramente com o sentimento do desânimo. Esse sentimento está no verso 3, quando Davi diz assim: dentro em mim me esmorece o espírito. Ele está esmorecido, está desanimado, ele não sabe o que fazer, tamanho desânimo. Não tem vontade de fazer nada, não tem coragem de fazer nada, ele está completamente sem ânimo. E quando nós vemos esse texto, essa situação de Davi à luz das Escrituras, nós encontramos Paulo, por exemplo, que escreve a Timóteo, na sua segunda carta, e ele diz assim: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Paulo cita Onesífero, que lhe deu ânimo numa situação muito difícil, numa situação muito complicada. E Paulo mostra que Deus levanta pessoas capazes de nos procurar de maneira solícita e nos dá ânimo. O texto bíblico também nos mostra, no capítulo 16 do livro de João: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, por apertos, por circunstâncias que parecem colocar a sua vida, a sua alma num cárcere. Mas o texto bíblico diz: tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Isso são palavras de Jesus registradas por João. Mas, além dos sentimentos que falamos, irmãos, de uma alma no cárcere, o texto fala que uma alma no cárcere, ela sente medo.
E mesmo ainda no verso 3, na sua segunda parte, diz assim: no caminho que eu ando, me ocultam armadilhas. O que é armadilha, irmãos? É uma situação inesperada que pode provocar um dano em você, que pode prejudicar a sua vida, que pode comprometer a sua existência, que pode comprometer os seus planos, os seus projetos. E, portanto, onde você anda, no caminho que você anda, você encontra armadilhas. E essas armadilhas estão ocultas. Veja que você não sabe assim, onde elas estão. Você corre o risco de encontrá-las a qualquer momento, embora você não faça ideia onde elas estejam. E veja o que o salmista fala em outra ocasião, no Salmo 116. Ele diz assim: laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Eu caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Veja, irmãos, ele não está falando de prisão do corpo. Ele não está falando de circunstâncias em que ele esteve numa cadeia fisicamente, mas ele está dizendo que circunstâncias em que a alma dele estava presa, a alma dele estava no cárcere, e em volta dele estavam angústias, que ele chama angústias do inferno. E ele diz que clamou ao Senhor: Senhor, livra-me a minha alma. E veja, irmãos, a continuidade do texto, né? Do verso 5 a 9. Ele diz: compassivo e justo é o Senhor nosso Deus. Ele é misericordioso. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao seu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Deus é quem nos livra a alma do cárcere. O salmista deixa isso muito claro neste Salmo 116. Veja Provérbios no capítulo 14, 27, o que ele diz. Ele diz que o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Quando nós abraçamos o Senhor, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, quando nós entendemos quem Ele é numa relação de homem e de seu Deus, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços da morte. O Salmo 27, versículo 1, ele nos fala algo muito importante sobre o medo. Ele diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Tempos como esses que vivemos, como é importante, irmãos, ter no nosso coração salmos como este que está aqui diante de nós. Mas outro sentimento de uma alma no cárcere está no verso 4. E o texto fala que é o desamparo. Ele diz no verso 4 assim: à minha direita não há quem me reconheça, nem refúgio ou interesse. O que ele está nos dizendo aqui, irmãos, é que ele não encontra pessoas que estão do seu lado, não o reconheça, no sentido de reconhecê-lo e de ajudá-lo em função desse reconhecimento. Ele não consegue alcançar um lugar em que ele possa se refugiar. Não há ninguém que se interesse por ele. Está aí na segunda parte do verso 4. Ele se sente desamparado. Desamparado, irmãos, é um termo que significa sem amparo, significa sem estabilidade. Há alguém que não consegue ficar de pé, porque ele não tem amparo. Ele está sujeito à queda. Veja o que nós encontramos nesse salmo, irmão, Salmo 18. O salmista é maravilhoso em relação à vida, o nosso dia a dia. Como ele coloca isso de maneira tão sábia? No verso 18 ele diz assim: assaltaram-me no dia da minha calamidade. Vamos analisar esse texto. Veja só.
assaltaram-me. Assaltar já não é coisa boa, é coisa ruim. Mas esse assalto, ele ocorreu que dia? Ele ocorreu no dia da calamidade. Significa que aquele dia que era o pior dia, um dia ruim, um dia que você já teve tantos problemas, um dia que você já estava numa angústia tremenda, aconteceu outro problema. Você foi assaltado. Então, irmãos, olha só, aquele famoso ditado: o pão cai e cai com a manteiga para baixo. Ou seja, a coisa aconteceu e aconteceu da pior forma possível. Mas o Salmo não para aqui. Vamos continuar no outro versículo. Vamos ver o que o versículo diz, a sua parte final. Ele diz assim: assaltaram-me no dia da calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Veja, irmãos, ainda que a circunstância seja a pior possível. Qual que é a circunstância pior? É eu ser assaltado em um dia da minha calamidade. O Senhor nos serve de amparo. E ainda nós temos aqui no Salmo 27:10, que fala: porque se o meu pai e minha mãe desampararem, o Senhor me acolherá. Ou seja, o Senhor me dará o amparo. E há outro texto bem conhecido, que é o Salmo 37, que ele diz assim: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. A continuidade dele diz assim: e a sua descendência mendigar o pão. É interessante como nós chama tanta nossa atenção para a sua descendência mendigar o pão, que normalmente quando lemos esse texto do Salmo 37, esquecemos dessa palavrinha que tem aqui antes, que diz: jamais vi o justo desamparado, ou seja, sem amparo, sem sustento, sem direção. Eu jamais vi o justo assim. São afirmações aí do salmista. Continuando, irmãos, os sentimentos de uma alma no cárcere. Nós temos agora a fraqueza. Olha o verso 6, o que fala: atende-me, me vejo muito fraco. Os meus perseguidores são mais fortes que eu. Ou seja, eu não consigo nem fugir. As pessoas, os inimigos que me rodeiam, eles são mais fortes do que eu. Eu não consigo vencê-los. Eu estou numa situação tal em que os inimigos que se chegam a mim, eles têm mais forças que eu, ainda que sejam menores, né, irmãos? Mas eles têm mais forças que eu. É exatamente o que o salmista está dizendo aqui. Eles são mais fortes que eu. Veja o que Paulo registra em 2 Timóteo 4. Ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Ora, se ninguém foi a favor dele e todos abandonaram, ele se sentiu como, irmãos? Se sentiu fraco. Veja como essas coisas acontecem com os servos de Deus. Momentos na vida de fraqueza. Mas o texto não para no verso 16. O texto continua. Vamos ver o que ele fala no verso 16. Todos me abandonaram, diz o final do verso 16. Mas olha o 17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Paulo sempre disse que o Senhor é quem o sustentava, o Senhor era a sua força. Como é que numa situação dessa ele iria ficar fraco e não iria receber auxílio do Senhor? Por isso que ele diz que Deus lhe auxiliou para que a pregação dele fosse cumprida, ou seja, para que fosse evidenciado que a pregação da palavra que ele fazia era verdade. O Senhor me assistiu. Assistir, irmão, significa não ficar sozinho, significa que sempre tem alguém que nos acompanha e nos dirige pelos caminhos da vida. O salmista, em outra ocasião, ele faz uma pergunta, ele diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde vai vir o socorro? Uma pergunta. Mas o texto não para aqui, o texto continua. E na continuidade o apóstolo Paulo diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. E o texto fala que ele guardará o quê, irmãos? Guardará a tua alma.
Guardar a alma, irmãos, não é colocá-la no cárcere, mas é livrá-la do cárcere. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Portanto, irmãos, no Salmo 142, o salmista fala sobre os sentimentos de uma alma no cárcere. E que sentimentos são esses? Nós vimos que são sentimentos de desânimo, são sentimentos de medo, são sentimentos de desamparo, são sentimentos de fraqueza. No mundo que vivemos, na época que vivemos, é muito possível, querido ouvinte, que você esteja sentindo assim também, que você esteja sentindo desânimo, que você esteja sentindo medo, que você esteja sentindo desamparo, que você esteja sentindo fraqueza. Essas coisas são comuns na vida do ser humano, mas o que as Escrituras nos falam é que Deus é quem livra do cárcere a nossa alma. E nós precisamos clamar ao Senhor, abrir o nosso coração diante dele, colocar a ele as nossas angústias e pedir que ele livre do cárcere a nossa alma. Veja, irmãos, esse texto termina de maneira maravilhosa, como ele nos respondendo a seguinte pergunta: por que Davi orou? Tira minha alma do cárcere? Tira minha alma do cárcere para quê? Qual o motivo de tirar a minha alma do cárcere? Ele mesmo responde: para que eu dê graças ao teu nome. Está aí no verso 7. Para que eu dê graças ao teu nome. E para quê? Segunda coisa, para que os justos me rodeiem, né? Ele diz que os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Irmãos, quantas pessoas têm conversado comigo e têm dito: olha, depois que a gente sair dessa crise, desse problema, nós precisamos juntar todas as igrejas e fazermos um grande ato de louvor e de gratidão, de ação de graças a Deus. E é o que o salmista está dizendo: para que eu dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres este bem. Veja, irmãos, o que Lucas 4 registra. Lucas 4 diz o seguinte, e são palavras de Jesus. Jesus falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, essa é a missão de Jesus. A missão de Jesus é esta: é evangelizar, é proclamar libertação aos cativos, é restaurar a vista às pessoas que não enxergam a obra de Deus, que não enxergam a graça de Deus, que não enxergam a bondade de Deus dia a dia, sustentando, guiando e orientando. É colocar em liberdade aqueles que estão oprimidos de alma. Esta é a missão de Jesus, e ele veio também para pregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável do Senhor era o ano aceitável quando ele veio, mas hoje também é o ano aceitável do Senhor. Por isso, querido, eu quero convidá-lo a que você aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor da sua vida, porque hoje é o ano aceitável do Senhor, quando nós convidamos a Jesus Cristo para entrar no nosso coração, na nossa vida. Ele promove a liberdade da nossa alma, de todos os cárceres deste mundo. Este salmo, irmãos, ele foi cantado de maneira maravilhosa, com a melodia que foi colocada por Werner Geyer. Werner, ele escreveu vários cânticos, e este foi um dos cânticos que ele registrou. Ele é do estado de Goiás, estudou música, regência lá naquele estado, e ele escreveu essa letra maravilhosa deste hino, que nada mais é do que uma forma de musicalizar o Salmo 142. Ele disse: com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante de ti a queixar-me eu estou, diante de ti exponho a minha aflição.
Esse cântico foi entoado pelo coral Vozes do Calvário e Orquestra. Presta bem atenção na letra deste hino e seja por ele edificado. Vamos orar nesse instante e falar com Deus em oração. Por favor, feche os seus olhos onde você estiver e vamos falar com Deus. Pai bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, que nos mostra como é a nossa vida, que nos abre diante de nós o nosso ser e nos abre diante de nós as circunstâncias em que muitas almas se encontram nestes dias. Suplicamos, Pai, que opere com teu Espírito nessas almas e que elas possam ser, pelo teu poder, livres destes cárceres que têm provocado medo, que têm provocado temor,
que tem provocado desamparo, que tem provocado tantas coisas, Pai, que tem prejudicado as suas vidas. Dá, Senhor, que Jesus Cristo possa ser o libertador dessas almas. Dá, Senhor, que elas possam, nesta noite, entender que Jesus Cristo veio para nos libertar e, através dele, nós somos verdadeiramente livres. Que ele nos guarde, nos abençoe e, em nome dele, nós oramos. Amém. De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor